Boa noite, todos e todas presentes nesta nossa live de hoje. E o nosso quinto encontro hoje de formação continuada, ele vai trabalhar, então, a experiência com a Festa das Sementes e as Abelhas Sem Ferrão em escolas da região sudoeste do Paraná. E nós temos 5 escolas que foram convidadas, né? O Colégio Estadual do Campo Paulo Freire, que está aqui com o seu diretor, o Claudinei, né? E tem outras pessoas participando. A Escola Estadual do Campo Santana, né, que tem aqui a diretora Rosângela e outros professores, e a Escola Estadual do Campo Barra do Lontra, e está aqui o diretor, o Arley, e tem outros colegas participando também, né? E das Abelhas Sem Ferrão, a Escola Estadual do Campo Duque de Caxias, de Salgado Filho, que não vai poder se fazer presente, e a Escola Estadual do Campo de Linha Aparecida Chopinzinho, com a diretora Ivânia, que está aqui. Nós, na verdade, nós começamos a trabalhar concomitantemente as atividades com as abelhas sem ferrão e as sementes crioulas. Dá para dizer, assim, perto do que eu acompanhei nos grupos e pelas falas dos colegas, que nós ainda estamos iniciando o trabalho, né? Então, o ano passado a gente iniciou essas atividades, a gente vai envolver todos os professores de todas as disciplinas, bem como pais, para essa atividade com as abelhas. Então, o ano passado a gente conseguiu algumas parcerias de familiares que já têm esta prática já nas suas residências. Alguns mais pela questão mesmo da polinização, por gostar de trabalhar com essas abelhas, outros já pensando na comercialização de mel e dentre outras coisas. Nós percebemos, assim, que muitas famílias já realizam essas atividades nas suas casas. No município aqui também bastante, porque quando a gente começa a estudar mais profundamente, a gente percebe que é bem amplo, né? Eu não fazia ideia de tantas pessoas que praticam essa ação. Então, a nossa ideia é o quê? Nós estamos já realizando o levantamento de quantas famílias tem nas 5 comunidades que compõem a escola, não somente famílias que têm alunos na escola, bem como outras famílias de ex-alunos, e, assim, a ideia era levar para todas as famílias, porém, nem eu fazia ideia de tanta gente ainda que tem, né? Então, de 2 comunidades, aí dá quase 60 famílias já, e nós temos 5. Mas a gente quer tentar levar o máximo que a gente puder. Uma caixinha, seria assim, o caminho das abelhas com mais alguma coisa. A gente não definiu ainda o título do nosso trabalho, mas seria levar a gente vai montar um folder com a importância das abelhas, informações assim bem pertinentes, uma caixa de abelha e uma isca, e levar para essas famílias como tudo isso procede. Então, a gente vai estar visitando essas residências, levando essa ideia para que todo mundo abrace ela, né? Levando a conscientização, porque o nosso objetivo maior é a conscientização da importância que as abelhas têm no mundo, né, para a polinização. Então, esse é o nosso foco, e a gente quer atingir o máximo de famílias que a gente puder. Depois que a gente fizer isso, nós queremos estar visitando 2 ou 3 escolas no município, para a gente estar levando essa ação e mostrando o trabalho que a gente realizou, para a gente despertar aí mais pessoas, né, começar a enxergar a importância dessas abelhas, dessa ação, de forma diferente, né, a importância que realmente elas têm. Então, prof, o ano passado foi uma experiência fantástica, né? A Festa das Sementes, as abelhas. E aí, ao longo do tempo, nós fomos descobrindo as famílias que a professora Ivânia já falou, né? O pai do Arthur lá, que mexe, até nós conversando com a professora Ivânia, nós queremos fazer uma parceria com ele para fazer as cartinhas para nós, para ele estar indo na escola para mostrar para os alunos como que faz, para ter toda essa interação, né, com a comunidade e com os alunos. Nós já trabalhamos a questão das iscas, já pegamos alguns enxames lá, né, Diri? Tá, nas iscas que a gente instalou.
Então foi muito, muito bacana esse trabalho que a gente fez, né? E a experiência da festa das sementes, o ano passado, foi também muito bom. Tivemos o privilégio de visitar o seu Isaac em 2 vinhos, minha esposa dele, né? E esse ano a gente tá também combinando aí com a professora Ivânia para levar os pais lá. A gente tem um dia e de manhã já ficar lá, almoçar com eles, ver todo o trabalho que eles fazem, conhecer a propriedade, porque o ano passado nós estivemos lá, mas foi uma visita muito rápida. Nós saímos à tarde daqui, já estivemos lá quase 4 horas, e os alunos tinham que voltar, porque eles pegam o ônibus na escola para a comunidade, então chegaram muito tarde. E esse ano nós estamos se programando para ir de manhã com as famílias. Ver as famílias que têm interesse para a gente passar o dia lá, para eles conhecer. A nossa ideia é que cada família tenha um pedaço lá que possa plantar as suas sementes crioulas, né? Para ter essas sementes aí, para ser guardiões das sementes. Então é uma conversa também que a gente tá fazendo aí com a comunidade, para ver se a gente consegue que eles plantem essa ideia, né? Essas sementes. E também naquele sentido, de repente, pensar na questão do silo das sementes, né? A gente também está pensando nessa questão, as famílias que têm interesse, né? Uma coisa interessante que o Paulo está falando, porque a festa sementes, quem fez já sabe disso, né? Tem gente que faz festa sementes só como um ato comemorativo, né? Mas na proposta nossa, ela é maior que isso, né? É uma forma, como eu disse no início, é o jeito de ser da escola. Então, a festa sementes é uma coisa, a Abelha Sem Ferrão é outra, e vocês vão ter outras e outras e outras, né? Que vocês vão criando um jeito de ser, uma identidade para essa escola do campo se relacionar com a comunidade, né? Porque como que você faz a comunidade vir, né, até a escola e a escola ir até a comunidade? Como é que faz isso, né? Então, uma coisa importante é, por exemplo, isso que o Paulo disse. A primeira vez que a Lisa foi lá fazer uma peça lá no shoppingzinho para falar das sementes, ela falou que dá para fazer um mini silo para cuidar dessas sementes na unidade de produção das famílias. As famílias já falaram o que querem, né, Paulo? Já falaram o que querem. Então, agora ela vai, antes da festa, ela quer ir lá para visitar essas famílias, ver se eles vão fazer o silo, fazer o orçamento, quanto vai custar esse silo, e aí envolvendo também os estudantes para eles verem que existem pequenas tecnologias de pequeno porte para quem tem menos terra do que o fazendeiro, o grande latifundiário, né? Então é toda uma relação que vem ali, que não é só fazer o evento cultural da Festa das Sementes, né? A gente percebe, assim, que é um desafio, né, bem grande, porque as pessoas não têm mais aquela cultura de guardar sementes, de tê-las aí, ter sementes diferentes, enfim. Mas a gente tem que começar de alguma forma, né? Então, ano passado, a gente percebeu, assim, que a partir do momento que eles viram, né, que viram aquela diversidade de sementes e tudo mais, eles começaram a despertar, né, para isso, né, para esse interesse. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que de ano a ano a gente vai melhorando e vai colocando mais ideias, né? Então, do ano passado para cá, a gente percebeu que muito mais podemos fazer, né, relacionado ao trabalho que a gente fez ano passado e que a gente poderia ter feito muito mais, e são essas ideias que a gente quer aprimorar ali e, né, e incentivar para que a gente no próximo ano possa ter mais resultados. Esse trabalho, essa interação com a comunidade, a gente vai aprendendo, vai tendo gosto, né, da importância da semente, de falar que o gosto que tem é diferente, né, do transgênico. Então, esse trabalho a gente tá fazendo mais a fundo, né? Também para incentivar, porque eu vejo que é uma coisa mais das pessoas mais velhas que têm esse hábito, né? Nós temos que fazer com que as nossas crianças também tenham esse hábito, né? De ir lá, plantar, ver nascer, colher, trazer para a gente ver, né? Para fazer essa troca de semente. Então, a gente está em conversas aí para que essa festa seja maior que a outra. E essa proposta a gente tem alimentado ela, como disse o professor Paulo, de as famílias dos nossos alunos se tornarem os guardiões dessas sementes, né? E junto com isso, a gente também pensou em relação de
produzir outras sementes, ou guardar, ou distribuir outras sementes em relação ao outro projeto das abelhas sem ferrão, né? São trabalhos que a gente pode ir desenvolvendo e de modo introdutório, e depois a gente fazer essa expansão, né, de modo separado com os familiares e a comunidade lá. Com o diretor Arley, né? A Thaís está por aí, não sei se a Thaís saiu, saiu, tá aí? Tô sim, Tá aí. Aí a Thaís é a pedagoga que estava ano passado na escola, né? Então, fiquem à vontade, Thaís, e saudades, Thaís. Thaís Então, e Arley, fiquem à vontade. Então, boa noite a todos, né? Então, o nosso desafio no início, né? Nós tínhamos que marcar uma data para começar, porque esse é a primeira desafio, é você encarar esse desafio de marcar a data. Então, eu e a Thaís lá decidimos, quer dizer, a Thaís ficou lá, você decide, e nós decidimos, dia 25 de outubro seria a nossa festa. E nós decidimos lá em junho, né? Não lembro bem certo se era junho ou julho, e decidimos. E agora, depois de colocado em pauta, não tem mais voltar atrás, né? Então, nós assumimos esse desafio, e aí nós tínhamos que preparar a nossa comunidade escolar para isso, né? Então, para preparar para que nesse dia desse tudo certo e que nós tivéssemos. O nosso grande receio era se tivesse sementes, né? Porque nós tínhamos uma comunidade, a gente pedia para eles não tinham muita sementes, e aí nós partimos, a primeira ação que nós fizemos, o professor Bonamigo ele veio lá fazer uma fala com os alunos e fazer um resgate de como o mercado se apropriou dessas sementes, né? De como que as sementes que pertenciam à humanidade, ela passou a pertencer ao mercado e não à humanidade, né? E aí nós fomos também, junto com uma ação pedagógica, cada professor ali foi dirigindo nas suas aulas também o sentido de fazer com que ela se concretizasse e tivesse a participação efetiva, porque não adianta nada fazer uma festa só por fazer, nós tínhamos que ter a participação de todos da escola. Então, o professor de artes, ele foi confeccionando algumas atividades relacionadas ao campo, né? Foi também instrumentalizando algumas músicas, né? E que depois eles apresentaram na escola, a professora de ciência também, e aí todos foram se envolvendo, né? Nessa discussão. E uma coisa que nós tínhamos que também criar um lema para a nossa primeira festa, né? Então, os alunos que tinham que criar, porque tinha que partir deles. Então, o nosso lema lá é troque sementes, multiplique vidas. E foi um aluno da escola que fez, e nós, esse ano, até discutindo, eles preferiram ficar com esse lema, a gente só trocar sempre o tema, né? Então, ficou muito significativo essa troque sementes, multiplique vidas. E aí a gente fez também um folderzinho, né, para fazer a divulgação e para a gente entregar para algumas pessoas da comunidade, né? Então, assim, uma coisa que a gente queria era a participação dos alunos, então nós envolvemos eles, né, na vinda das sementes também, né, porque eles foram ajudando a colher as sementes, se eles não tinham em casa alguns parentes que tinham, eles iam resgatando essas sementes também, né, e nós também tivemos daí o contato com a Assessoar, né, a Assessoar nos auxiliou também nessa festa, auxiliou tanto com, porque a gente também queria algumas sementes que eles tinham, né, e que eles pudessem estar trazendo nesse dia, e eles trouxeram essas sementes também.
E também eles fizeram um contato com nós, fizeram com eu não lembro o nome bem certo ali do irmão Cirilo, eu não lembro bem certo como que é o nome das meninas ali, eu chamo ela de meninas, né, que são as meninas que cuidam das... Hortas de plantas medicinais, né? Isso, então elas também fizeram um trabalho bem bacana, bem importante para nós, que também foi a eles trazer essas plantas medicinais, né? E nós queríamos que esses conhecimentos viessem não só da universidade ou do conhecimento científico, mas também viessem do conhecimento empírico da comunidade. Então, nós convidamos alguns da comunidade, né? Lá nós convidamos o seu Luiz e o seu Bertoncelli, né? E também nós tivemos, junto com o contato ali com a Unioeste e com o assessoar, o contato com o seu Isaac, que ele veio lá e também falou para nós, né? Então, nós tivemos, primeiro, no dia da festa, nós tivemos ali o professor do Bom Amigo, né? Nós trazendo todo esse conhecimento e repassando ali a questão do apropriamento do mercado das sementes, né? As sementes que era uma seleção de todos e que passou a ser uma seleção seletiva agora de alguns mercados, né? O Felipe, que também da Assessoar, ele é agrônomo da Assessoar e nos falou sobre a questão dos transgênicos, né? E depois nós fomos para esse conhecimento empírico, esse conhecimento do guardião das sementes, que era o seu Isaac, né? Que ele falou para nós, o seu Bertoncelli que trouxe, né? Mesmo ele sendo uma pessoa leiga, mas assim, sem muita instrução, mas trouxe um conhecimento que eu acho que foi, assim, bem marcante na nossa festa, ele faz parte da comunidade, né? E também as senhoras lá que vieram com as sementes, com as ervas medicinais. Então, a gente fez. Daí, a gente fez... nós tivemos daí a apresentação da professora Cecília, né, com as músicas, direcionada às escolas do campo, né? Nós tivemos o professor Valmir daí com as músicas ali direcionadas ao campo, com a instrumentalização com vamos dizer assim, os equipamentos do campo, né? Então, essa instrumentalização. E aí, fomos para a troca de sementes, né? Essas sementes a gente ia colhendo elas com os alunos, nós fomos etiquetando todas elas, depois eu vou mostrar um pouquinho das fotos, né? Bem rapidinho, depois enquanto a Thaís fala aí. Depois nós fomos para a troca. E ali nós envolvemos não só os alunos, não só os pais dos alunos da comunidade, mas nós envolvemos toda a comunidade também, né? Porque alguns vieram fazer a palestra, outros vieram por convite dos próprios alunos, outros vieram por convite nosso, né? Convidamos também aí o Sindicato Rural, eles também foram, né? Nós tivemos a participação de escolas de Tapejar do Oeste, das escolas aqui do município de Salto do Lontre também, e ele superou, assim, nas minhas expectativas, ele superou todo aquilo que nós imaginávamos que seria. Ele foi muito bom, porque, assim, na avaliação que a gente fez depois com os alunos, eu falei, não vamos mais fazer teste de semente, não, dá muito trabalho, Não, nós queríamos, né? Então, eles insistiram que, né? Eu fiz uma brincadeira com eles e eles realmente... E esse ano a gente já fez, né? Algumas ações, né? Esse ano, na verdade, a gente quer fazer a Festa das Sementes, mas com algumas oficinas, né? Mudar um pouquinho, né, o foco em algumas oficinas. Então, nós vamos precisar da Unioeste também e nós vamos estar conversando. Vou falar um pouco mais da minha perspectiva em relação como eu vi a festa. E, assim,
com encantamento. Parece que eu vi a teoria e a prática se materializando ali naquele momento. Foi muito bonito para mim, assim, que vinha do processo de estudo sobre a educação no campo e que buscava aquela prática, e naquele momento parece que eu vi, assim, ela se encontrar. Me marcou bastante. Eu acho essencial a parceria. Foi, assim, essencial para o sucesso da festa, tanto a parceria com a universidade, a parceria com a Acessoar, com os professores. Então, foi um momento, assim, que todo mundo realmente abraçou e falou, vamos fazer acontecer, assim, na minha perspectiva, vendo as coisas acontecerem, foi assim. Não poderia ter faltado ninguém, a Acessoar teve um papel importante, a universidade, os professores, os alunos, parece que tudo se encaixou, assim, cada um desempenhando o seu papel, mesmo com aquela ânsia de medo de não dar certo, mas foi que nem o Arley falou, foi um momento assim, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, e ficou muito bonito, assim. A fala do professor Bonamigo no início deu sentido para os alunos, principalmente, do que era a festa das sementes, como que funcionava, a gente percebia no olhar deles que eles não tinham noção dessa questão da apropriação das sementes, não enxergavam por esse viés. A fala do professor Felipe, do professor Bonamigo, da professora Cecília, colocava também uma luz no olhar deles, que eles viam aquela prática deles ali, também com a teoria, assim, eu achei um momento muito ímpar para a escola do campo, assim, e tenho certeza que esse ano ali o Arley vai fazer melhor ainda, realmente é uma experiência única. Um aspecto importante, né, que o Arley colocou ali, por exemplo, o quadro que que cada escola fez, né, o logo da escola com sementes, né, é aquilo que eu falava, né, vai dando uma cara, assim, para a escola diferenciada, né, então você chega, ficou lindo o logo de vocês, né, o logo da escola com sementes. E os trabalhos também que foram apresentados, eu destacaria muito o instrumental de música que o professor de arte fez. Foi uma coisa incrível. Eu achei ele foi muito bom. Muito obrigada, então, Arley, Thaís. Vão guardando as questões aí depois para nós perguntar. Acho que ficou bem claro como foi o processo de organização, né? E eu destaco aqui também, quando a gente sempre fala, né, a educação do campo, ela é uma articulação entre as famílias, as organizações locais, as organizações regionais, né? Então, assim, olha, Salto do Lontra conseguiu avançar bastante nisso, né? Fez um movimento todo que é realmente na perspectiva da educação do campo, né? Que depois isso toma forma e vai se organizando por si só, né? Tirar um dia na escola para fazer esse momento importante da Festa das Sementes. Então, nós não tivemos tanto tempo, assim como a diretora Arley e a Thaís, para organizar a nossa festa. Foi bem pouco tempo, e na Escola Nova Santana nós temos estamos fazendo todas as ações da escola, estamos envolvendo a escola municipal e estadual, já que as duas utilizam a mesma estrutura, né, da escola, e é a mesma comunidade. A gente pensa que a escola precisa trabalhar junto, né? Escola municipal, escola estadual. Onde tudo começou, nossa primeira reunião. Aí, logo abaixo, aí, eu quis colocar para a gente ter o contexto, né, de como foi que a gente iniciou. Então, a professora Cecília veio para a escola e colocou para nós essa ideia da Festa das Sementes, falou do projeto Trilhas, Escola e Família. Então, nós começamos a visitar as famílias e colocar a ideia da Festa das Sementes para as famílias da comunidade escolar. Então, aí a segunda, a terceira, essas fotos, né, são as fotos do projeto Trilhas, Escola e Família, onde a gente colocou para as famílias a ideia, né, da Festa das Sementes, foi plantando aquela sementinha, mas ainda não tínhamos marcado a data, a Festa das Sementes Crioulas, né? Então, a gente fez aquilo que o professor Arley falou, que é marcar a data, né? E tendo uma data marcada, a gente tinha que fazer a festa acontecer. Então, nós marcamos a data para o dia 1º de dezembro. Imagina uma festa das sementes no dia 1º de dezembro. Mas, fomos à luta, né? Vamos fazer com que a festa aconteça. Então, escola estadual, escola municipal, todos os professores, toda a equipe escolar se envolveu, a comunidade, porque nós tínhamos levado a ideia para os familiares, né?
E aí eu conversei com a Thaís e com o professor Arley, que eles já tinham realizado a festa das sementes lá na Barra do Lontra, né? E eles deram algumas dicas, e eu fui até a casa do seu Miola, né? Do seu Isaac Miola. Nós programamos a festa para um dia inteiro, a primeira festa. Nós programamos para o dia inteiro, e depois nós tivemos que organizar para o dia inteiro, né? Então, para um dia inteiro de festa, nós precisamos de muito mais atividades, né, para o dia. Então, nós convidamos escola do município, também convidamos de outros municípios, mas os outros municípios não participaram, mas do município de São Jorge participaram as escolas do campo, tanto as escolas da rede municipal quanto as escolas da rede estadual. Convidamos a Casa Familiar Rural, que aqui em São Jorge do Oeste nós temos o curso de técnico em agropecuária, né? Então, a Casa Familiar Rural também participou, trouxeram sementes. Nós conseguimos sementes também com a Acessuar, com o CAPA. A professora Cecília também nos auxiliou. Na comunidade escolar, na comunidade Nova Santana, ali a comunidade escolar, nós conseguimos bastante sementes, mudas, ramas, mas isso tudo foi um trabalho bem grande de conscientização, de conversa, de ir nas casas, né, de pedir o auxílio, e nós conseguimos muita coisa para a nossa festa. Além dessa parceria aí toda, aí essa foto que a professora Cecília está mostrando, são pessoas da comunidade, que foi no período da tarde, onde eles se apresentaram, né, com as atividades culturais ali da comunidade, porque na comunidade nós temos várias pessoas que tocam gaita, vários gaiteiros, né? Então, vocês podem ver ali que tem uma foto que tem 4 pessoas ali, né? Tem a outra foto que tem o avô ali com a netinha cantando também. Este senhor ali que está falando, até a rádio comunitária foi lá na escola fazer uma reportagem, né? Esse senhor que está falando, ele tem 80 anos, é o seu Santiago Berrido, é um senhor que ele tem um amor muito grande pela produção de alimentos, né? Orgânicos, e de produção com sementes crioulas, então ele participou, trazendo muitas sementes, muitas ramas, muitas mudas. Também participou ali da festa conversando com as pessoas, né? Explicando sobre todo o material que ele trouxe. Foi de uma importância muito grande também. Na foto de cima ali nós temos a escola do campo do Pio X, que participou fazendo uma apresentação de uma peça de teatro, né, que eles já haviam apresentado na escola em um outro momento, e nesse momento aí, na nossa festa das sementes, eles apresentaram essa peça teatral que condizia com o momento ali, né? Na foto de baixo, nós temos os estudantes da Casa Familiar Rural. Vocês podem perceber ali também que tem algumas mudas. Foi uma parceria também, um pedido com a Engie, né, que é a empresa aqui da nossa usina do Salto Osório. Também conversamos com o pessoal da Engie, recebemos 300 mudas de árvores nativas, né, para serem compartilhadas no dia da festa, né? Então, mais uma forma ali também diferente de compartilhar, né? Pode passar. Aqui, então, vocês podem ver, na primeira foto ali, no período da manhã, onde nós tivemos escolas municipais participando, foi um público bem grande, nós tivemos em torno de 150, 200 pessoas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, né? Nós tivemos bastante participação na nossa festa das sementes, tanto de estudantes quanto de pessoas da comunidade. Nós convidamos entidades, né, do município, convidamos pessoas que nós sabemos que têm esse gosto por compartilhar sementes crioulas e mudas e ramas e cultuam essa prática, né?
E ali na segunda foto, nós temos o momento do compartilhamento das sementes, né? Então, aí é uma das mesas, né, onde nós tínhamos sementes. Nós conseguimos muitas sementes, bastante mesmo pelo tempo que a gente trabalhou em cima dessa coleta, né? Também como a escola Barra do Lontra colocou, a professora Arley, nós também empacotamos as sementes, etiquetamos, né? Quem trouxe a semente, a época de plantio, enfim. Na foto abaixo, professora Cecília, também aí está aparecendo, a primeira foto é do momento da partilha dos alimentos, né? Nós tivemos o lanche partilhado tanto no período da manhã quanto no período da tarde. A escola contribuiu com esses alimentos, mas as famílias contribuíram também, né? Então, nós tivemos um lanche partilhado mesmo. E nesse momento é aquele momento como o diretor da escola Barra do Lontra colocou, né, que é o momento da conversa, da troca de experiências e de conhecimentos, né. Ali na foto abaixo, a gente até pode ver ali o seu Isaac Miola e a esposa dele, na foto, né, ouvindo no período da manhã ali ali eles estavam assistindo a apresentação dos estudantes, né, da escola municipal. Aqui, então, as sementes, né? Vocês podem ver que ao fundo ali da primeira foto a gente vê ramas, mudas, enfim, né? Nós tivemos também presentes pessoas da comunidade expondo artesanato e produtos coloniais, né? Que depois, mais abaixo, a professora Cecília vai aparecer também nas fotos, né, que aqui ali na primeira foto, o artesanato, eu até nem tenho fotos de todas as bancas ali do artesanato, mas tivemos ali 4 ou 5 pessoas da comunidade expondo, né, seu artesanato e os produtos coloniais, daí eles comercializaram ali, né, naquele momento. Aí são algumas fotos de mudas e ramas. Nesse dia também, essa foto ali onde aparece a mandala, essa foto acima, nesse dia nós tivemos a Cressol também, que também foi nossa parceira, participando da nossa festa. Nesse dia eles entregaram, né, fizeram uma entrega simbólica do sistema de irrigação, que foi um projeto, né, que a escola fez um projeto, um pedido para a Cressol. Então, nesse dia, aproveitamos a festa também para esse momento. Enfim, a nossa festa das sementes, ela foi um sucesso, foi bem trabalhoso, porque o tempo que nós tivemos para preparar foi curto, mas em todos os lugares onde a gente buscou parceria, nós fomos atendidos, né? Acessuário, capa, muito incentivo da UniOeste, a Cressol, a ENGE, né, apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Núcleo de Educação. As escolas trabalharam em parceria, escola municipal e escola estadual. Vocês podem ver que ali no folder, né, tem o nome das 2 escolas ali. Então, ali era a Escola Municipal Santana só. Agora, a Escola Municipal também é a Escola Municipal do Campo, né? Eles fizeram o processo já para mudar a nomenclatura da escola. Então, a Escola Municipal Santana, Nova Santana, também já é a Escola do Campo, né? Mudou a nomenclatura, porque as práticas já vinham acontecendo, né? Então, mudou a nomenclatura da escola também. Eu penso que são ações, né, que vão colocando essa identidade na escola, né, professora Cecília, como a professora Cecília colocou, né? Vão caracterizando a escola, vão dando um reconhecimento para a escola, né, através das ações que a gente vai realizando. Nós, escolas do campo, precisamos buscar parcerias. Nós sozinhos ficamos enfraquecidos, né? E as parcerias nos fortalecem.
E principalmente essa questão, se tiver escola, se é a escola que trabalha em dualidade, as escolas têm que trabalhar juntas, escola estadual e escola municipal. A gente tem que desenvolver os projetos juntos. A escola fica mais fortalecida, porque as famílias são as mesmas. Então, nós temos esse propósito na escola da Nova Santana. Eu penso, assim, vendo a realização da nossa festa das sementes, que foi um sucesso, né? Que apesar de ter sido, assim, algo feito meio na pressa, né? Porque havia pouco tempo hábil, mas foi um sucesso. A comunidade, até inclusive teve um senhor que comentou lá, né? A professora Cecília e o professor Bonamigo estiveram presentes, eles viram o senhor comentar que nunca tinham visto uma ação daquela da escola com a comunidade, né? Então, aquilo deixou a gente bem feliz, e pode ter certeza que a comunidade se aproximou mais da escola a partir daquela ação. A gente percebe isso, né? Então, eu penso que isso é o que fortalece a escola. As parcerias e o apoio da comunidade, a participação da comunidade na escola. A Festa das Sementes no Paulo Freire, né, fazendo esse recorte aí, ela começa no ano de 2016, juntamente com a varanda de partilha. Então, ela começa, então, a varanda de partilha e a mini Festa das Sementes no ano de 2016. Ali em meados de agosto, né, na primeira quinzena de agosto. Então, hoje nós estamos na quinta Festa das Sementes. Então, foram os anos de 2016, 17, 2018, 19, aí pulamos 2020 e 2021, que eram anos da pandemia, e fizemos no ano de 2022 a quinta festa, e agora estamos programando, ainda não temos a data do ano de 2023, mas será agora em agosto. Essa é a Festa das Sementes agora de 2023. Aqui a Festa das Sementes Crioulas de 2016, né? Então, assim, como que nós começamos esse trabalho com a Festa das Sementes? A partir das trilhas Escolas e Família. Então, os professores, funcionários da escola iam em visita até a casa dos alunos, né, das famílias, e a partir disso também conversavam, dentre tantos assuntos, sobre a questão das sementes também. E aí inicia essa fala de recolher as sementes e plantar sementes, né, para fazer a Festa das Sementes, né. Então, aí em 2016, então, nós temos essa festa ali que aparece, um dos trabalhos também que foram feitos é que os professores em sala de aula, eles levaram com o conteúdo, através do planejamento coletivo, eles colocaram no planejamento, junto do conteúdo, a fala sobre as sementes crioulas, né, e que tipo de sementes, e a importância do alimento saudável, a importância de guardar uma semente crioula, inclusive nas aulas de filosofia, sociologia e geografia, enfim, né, em todas as aulas que eram possíveis, né, as disciplinas que eram possíveis, também houve momentos, assim, de debates e de falas até políticas sobre a questão do controle da semente pelas grandes multinacionais, né, e da importância da comunidade, da população, da sociedade, ter a sua semente para poder, a sua semente saudável, né, para ter esse controle alimentar da família também, né, e não só da família, mas da comunidade, e, enfim. Então, os professores faziam esse trabalho também com os alunos nas aulas, e a partir, então, desse trabalho, foi-se conversando e já solicitando para que os alunos, juntamente com as famílias, fossem recolhendo, né, e guardando as sementes crioulas. E um fato curioso é que
ali vocês viram que tem vários ovos, né? Tem um ovo mais branco, marrom, e tem ali, não sei se dá para notar ali, mas tem os ovos azuis também, né? E aí os alunos perguntaram, eu não me lembro se a Cecília estava nesse dia também, né? Se estiver, a Cecília pode falar. Mas aí os alunos falaram assim, mais ovos? Os ovos são sementes? E acho que foi você, né, Cecília, que falou assim, sim, são sementes do Sim, ser sementes humano. de galinha. Sementes de galinha, aliás, meu Deus. São as sementes de galinha. E aí foi comentado que também o ser humano tem a sua Essa semente. semente, isso mesmo. Exato. E foi um fato assim, muito curioso que os alunos ficaram, né, encantados com isso, que eles não percebiam os ovos de galinha como sementes, né? A história dos ovos azuis, né, Claudine, é incrível, né? Que nesse momento, eu acho que não nesse momento, várias pessoas quase brigaram por causa dos ovos azuis. Ah, minha avó tinha, minha mãe tinha, não tem mais, todo mundo queria levar, né? Aí no outro ano veio muito ovo azul, porque elas colocaram chocar, e daí nasceu, e daí tinha galinhas que punham ovos azuis. Então, foi uma experiência linda para os estudantes, muito linda. Assim. Exato, inclusive a própria a, a diretora que aposentou, a Neuza, né, que foi uma das pioneiras ali do movimento do colégio, ela levou ovos azuis e no outro ano também trouxe de novo para trocar os ovos azuis, né, além de outros alunos, é claro, como a Cecília falou. Então isso foi, assim, um marco, né, nesse início da Festa das Sementes ali em 2016. E aí, como vocês estão vendo, né, assim como as escolas já comentaram, então a organização dessas sementes, ela se dá nesse formato, né, os alunos trazem as sementes ali durante os dias antecedentes à festa ali, 15 dias, um mês, enfim, eles vão trazendo e vão sendo catalogados ali e colocados empacotados nos saquinhos, né? E aí é colocar o nome da semente, o nome do aluno que trouxe, enfim. Aqui nós temos um misto, né? Que tem uns saquinhos azuis, uns pretos, uns transparentes, né? E ali também, aqui também a forma de exposição dessas sementes no dia da festa, né? Aí, como vocês viram ali, tem também, isso ali é uma caixa, até é uma caixinha ali do Plantando Vida, do projeto Plantando Vida, que é um projeto do Rotary junto com a UTFPR, que trabalham junto com as escolas municipais. Mas aí nós pegamos emprestado essa caixa ali, e até deu certo também, e aí ela tem toda uma divisão, e esse formato, foram colocadas essas plaquinhas, né? Que aí as pessoas podiam visualizar, pegar a semente na mão, ter esse contato com a semente também, né, esse contato físico ali, que isso é interessante, o cheiro da semente, para estimular também, enfim, essas coisas sensitivas, né. E aqui também uma forma de exposição que foi colocada ali, as ramas, né, e o milho também na espiga. E aí, é claro, uns elementos decorativos ali, né, como aquele catraca, né, esse que planta antigamente, era usado muito para plantar dessa forma. Então, aí busca isso junto com a comunidade, né, aí é conversado com as famílias, quem tem esses instrumentos antigos, né, para a gente trazer e fazer a decoração, e além disso também, para quem não conhece, alunos e outras pessoas que visitam, também poderem ver uma parte histórica de como era feito esse plantio, né? E aí, em 2017 também, né? Aí nós temos ali, juntamente, a varanda de partilha e a mini festa das sementes, né? E aí todo elemento decorativo ali também da festa. E aí nós temos, assim, para realizar essas festas, como as outras escolas também colocaram, a parceria com, claro, a UniOeste, né, a professora Cecília, o professor Bonamigo, a Acessoar, né, que a Acessoar, inclusive, nós tivemos já várias palestras que foram os temas, a questão dos agrotóxicos, né, os alimentos transgênicos, enfim, sobre plantio também. E aí, um elemento também muito
é muito importante nas varandas, e ali no final terá uma foto, algumas fotos também mostrando, é que para fazer a abertura da varanda e da festa das sementes, nós fazemos uma mística de abertura, né? Que é um elemento que contempla muitos movimentos sociais, né? Geralmente todos os movimentos têm a mística como... E a própria Igreja Católica também, em alguns encontros, usou muito a mística, e acredito que ainda use, né? Então, nós fazemos também uma mística de abertura sempre no início da varanda e da festa das sementes, né? E aqui nós temos o convite que foi confeccionado para a festa das sementes, essa de 2017, que ali aparece, foi no dia 12 de agosto de 2017, né? E essa festa das sementes também, como diz a professora Rosângela ali, ela é partilhada, é uma festa compartilhada com o Colégio Estadual, né, o Paulo Freire, e a Escola Municipal Irmão Cirilo, né, que nós estamos no mesmo prédio. Então, essa festa, o primeiro ano, 2016, nós fizemos somente o Paulo Freire, e a partir do ano 2017, 2018, aí foram feitos as festas, a festa foi feita pelas duas escolas, né, o Paulo Freire e o Irmão Cirilo, né. Então, como eu disse, além da Acessoar, nós temos ali como instituições que estão sempre colaborando e apoiando, né, a Acessoar, a Unioeste, o próprio CAPA também, né, e o MST também, que sempre está nos apoiando e sempre colaborando também com o colégio, né? O nosso colégio, ele fica num assentamento, né? O assentamento Missões, então nós temos também esse apoio ali dos integrantes do MST. E aí nós temos aqui em 2018, né, a Festa das Sementes, aí temos essa mandala que foi feita para essa festa, né, que foi também muito marcante, que foi construída pelos alunos, juntamente com a professora de arte e a professora de geografia, que colaboraram também para montar essa, meu Deus, fugiu agora, acabei de falar e me fugiu. Mandala. A mandala, para fugir a mandala, fazer a mandala. E nós temos também esse também que foi feito um convite da festa de 2019, né, aí esse convite, vocês viram ali que tem, um vidrinho que tem sementes, são vários tipos de semente, que era entregue, esse convite é um convite que nós entregamos, assim, para algumas autoridades, né, por exemplo, a chefe do Núcleo de Educação, o prefeito municipal, que nós convidamos todo ano, né. Em algumas festas eles foram, né, em outras não. A própria Cecília também já recebeu esses convites, né. Tem uma coleção guardados, lindos. Exato. Então, assim, são alguns mimos que nós fazemos ali para também convidar, né, as pessoas a participarem. E aqui também mais uma foto ali de como é feita essa organização também nos saquinhos, né, das sementes, e alguns saquinhos daí, é claro, como vocês estão vendo ali, eles têm sementes variadas, é feito um misto, né, de sementes, caso alguém queira fazer essa troca. E, assim como nas outras escolas, eles levam no dia, e a maioria eles levam antes, né, os próprios alunos e as famílias mandam pelos alunos, mas alguns levam no dia para fazer essa troca ali no dia também. Aqui foi realizada dentro do ginásio ali do colégio, né, essa festa da semente junto com a varanda de partilha, e aí são realizadas atividades com as famílias, né, que é um dos elementos da varanda de partilha, as dinâmicas e atividades com as famílias. E aqui, inclusive, nessa foto aparece ali a chefe do núcleo, né, e a diretora do municipal e eu ali do lado do colégio estadual. Então, aqui, como a varanda de partilha, as dinâmicas acontecem com as famílias, então são feitos grupos, e aqui o grupo vencedor, né, que ganhou um prêmio ali da varanda de partilha. E também, assim como
professora Arley, né? Desculpe se eu errei. Arley. Isso, como ele colocou ali também, então a varanda, e a varanda, em todas as varandas e na festa das sementes também, as famílias trazem um alimento, e o colégio também oferece o alimento e chá, enfim, e é feito no final, então é feita a partilha do alimento e a partilha das sementes, né? Então as famílias daí buscam e trocam as sementes e vão fazer a partilha do alimento, né? Então aqui nós temos a professora Cecília, diretora da Escola Municipal, e a pedagoga Rosane, né, que também foi uma pessoa muito importante para a construção de todo o processo da educação do campo ali no Colégio Paulo Freire, né? Hoje, infelizmente, ela não está ali, mas ficou aí também a lembrança. Aqui a professora Cecília, junto com a outra pedagoga que está trabalhando no colégio ainda, né? Aqui o grupo reunido dos diretores e pedagogos, é claro. E então aqui temos também um registro aí da Festa das Sementes de 2019, que também é aquele mesmo formato de organização que vocês comentaram, né, e que também foram falados. Aqui todos os saquinhos são transparentes, né. Aqui o convite que foi feito da Festa das Sementes de 2022, né, então, do mesmo formato, né, as sementes ali, que são entregues como forma de convite ali para a Festa das Sementes, né. E aqui também a organização da festa de 2022. Aqui nós temos esse livro Poetizando Paulo Freire, que ele foi entregue aos alunos do projeto dos 100 anos do Paulo Freire da CESOAR, né? Da CESOAR juntamente com a Refocar, né, Cecília? A Unioeste, que trabalharam esse projeto do Poetizando Paulo Freire. E os alunos do Paulo Freire, ali do nosso colégio, eles fizeram alguns desenhos e foram selecionados e entraram nesse livro, e no dia da Festa das Sementes e da Varanda de Partilha, a Rogéria da Acessoar foi até a festa e entregou esse livro para os alunos também. Aqui, mais uma organização em forma de mandala ali das sementes, né, e essas sementes, é claro, na hora da distribuição, as famílias todas também pegaram e levaram, e também é importante destacar que, da mesma forma, eles plantam e no outro ano eles mandam essas sementes, né, claro, eles recolhem um pouco e mandam um pouco para a escola para fazer essa troca. E, além das sementes ali, tem as abóboras, abacates, enfim, né, tudo isso ali que também vai sendo realizada essa troca, além das flores também, né, que é um elemento que também vem aparecendo bastante na Festa das Sementes, a questão das flores, né. E aqui, essa foto, nós temos aqui nessa cesta, são algumas sementes que nós trouxemos ali do encontro regional da Festa das Sementes. Foram levadas, os alunos, um grupo de alunos, eles foram para a festa regional, né, levaram algumas sementes para lá e trouxeram algumas sementes aqui que foram distribuídas também na nossa festa de 2022, né. Aí, essa foto aqui, como eu disse para vocês, ela mostra a mística que nós realizamos em todo o início de varandas e da Festa das Sementes, né. E essa mística, ela é realizada com os alunos, né, com as famílias, e a Cecília, claro, ali, né, acompanhando e cantando e tocando junto com os alunos e toda a comunidade, né. Até tem os cachorrinhos ali, os mascotes da escola, que participam também da mística, né, e interagem com o público. Então, é um momento, assim, bem marcante a questão da mística de abertura, né, e não vou entrar aqui no assunto da mística, mas ela é fundamental para fazer essa abertura ali, trazendo essa introdução ao tema, né, da varanda e da Festa das Sementes, né. Esse ano, então, ali a mística, ela mostrou os elementos ali, tanto da escola municipal, né, envolvendo a escola municipal e o colégio estadual,
na concepção ali da mística de 2000, essa foi de 2022, né, essa mística de abertura ali. Então, ali a professora Cecília com o violão, tocando, tudo ao vivo, e não tem muito ensaio, né, tudo na hora, assim, a gente combina 1 dia, 2 dias antes, porque a mística, ela tem essa característica de representar o momento, né, essa emoção, o tema é colocado, e a partir disso, claro, tem uma organização, mas não é uma coisa, assim, que é ensaiada ao máximo, né. E aqui, então, o grupo do ano passado, né, tanto da escola municipal, quanto do colégio estadual, os professores e funcionários ali que participaram da varanda de partilha e da festa das sementes, certo? Então, deixa eu só interromper aqui. Então, só para finalizar, dizer assim que essa organização da mística, ela é muito importante, porque ela traz esse elemento, né, da relação do ser humano com a natureza, né, com a semente, com o fruto e com o futuro, né, porque o futuro, ele está ligado isso é uma coisa que eu vou inventar agora, assim, mas, assim, ele está ligado a essa sobrevivência mesmo da espécie humana, e é claro, né, não preciso ficar falando isso, mas, assim, nós precisamos de alimentos saudáveis para sobreviver e para viver bem, né, então, isso é uma coisa, assim, que a gente sempre procura enfatizar. Uma das grandes dificuldades de se dar continuidade a esse processo é a rotatividade de professores nas escolas do campo. Então, a cada ano nós temos que reiniciar todo o trabalho, temos que reiniciar toda a discussão, todo o debate, porque a rotatividade é muito grande dos professores, infelizmente, né, nas escolas do campo, isso é um elemento, assim, que dificulta muito, e também é um elemento que eu considero, assim, mais importante, que a professora Cecília sempre coloca, a questão da palavra processo, né? O processo, ele caracteriza muito bem todo esse trabalho, porque todo ano muda, mesmo que sejam os mesmos professores, funcionários e alunos, mas todo ano é uma coisa nova, todo ano tem algo diferente para se trabalhar e para se mostrar. E daí, para finalizar, dizer que, como já foi colocado aqui pelos colegas ali, o sucesso desse trabalho é o trabalho coletivo, né? Só pelo trabalho coletivo, não só com as instituições, né, a Cessoar, CAPA, o próprio UniOeste, mas, assim, o trabalho coletivo com os alunos, com as famílias, com a comunidade, né, com os professores, que resulta em todo esse trabalho. E, no nosso caso, que temos escolas compartilhadas, esse trabalho coletivo com a escola compartilhada também, que é fundamental. Enfim, é isso. Poderia falar muito mais, mas para não me estender muito, né, a Festa das Sementes é fundamental para esse debate, para essa discussão, né, de uma agroecologia, né, de uma vida, né, que pense em um mundo melhor não só para um grupo de pessoas, mas para todas as pessoas, né, porque alimento saudável não pode ser só para quem tem dinheiro, tem que ser para todas as pessoas que precisam se alimentar, né, e principalmente aquelas que estão em necessidade alimentar mesmo, né. Agradecemos muito, Claudinei, você trazendo tudo isso e mostrando para nós um aspecto muito importante, que é o tempo de construção disso tudo. E eu vou aproveitar que você falou uma coisa muito importante, que eu sempre falei, desde o início lá na escola, que a gente começou em 2015, falava assim, lembra? Não é um projeto, educação do campo não é um projeto. Então, gostaria que todos vocês anotassem bem grande ali nos seus cadernos, ó. Não é o projeto da Festa Sementes, o projeto das abelhas sem ferrão. Eu sei que vocês vão fazer parceria com a ENGE, tem que ter um projeto, mas isso é o financiamento lá, a parceria que exige, né? Às vezes até o CAPA faz um projetinho e tal, mas na escola é processo. Vocês viram que o Claudinei está desde 2016, né? E quem começou ano passado,
por exemplo, por que eu pedi para vocês contarem o que fizeram no passado? Porque é o processo, vocês fizeram, todos vocês falaram, a Ivânia falou, o Arley, né, a Rosângela, na próxima festa a gente vai fazer assim, né? E lá na escola do Claudinei foi a mesma coisa. Eles começaram só eles, da estadual, que a gente tinha o início do trabalho com eles, logo veio a municipal, e logo veio mais isso, e mais aquilo, e foi crescendo, né? E vai virando um processo. Hoje tem gente, agora mesmo eu estava aqui, tem alunas minhas que estão participando aqui, falando assim, professora, tem que passar a data para nós queremos ir na festa das sementes. Então, vocês vejam, os alunos do quarto ano de pedagogia, que eu trabalhei com eles a disciplina, que falei educação do campo, falei das escolas, eles querem participar. Então, não são projetos, educação do campo não é um projeto, né? Primeiro que legalmente ela é uma modalidade, mas o que a gente faz dentro da escola é um processo, que não tem começo e meio e fim, né? Ele é circular, vai crescendo, trazendo pessoas, vai melhorando, enfim, a gente vai aprendendo, eu aprendi muito com vocês, né? A escola do Claudinei é sempre uma escola que se destacou, e sempre eu aprendi muito, né, com a Rosane, com a Ana, com vocês, e acho que foi muito importante esse processo, vocês foram referência inicial, né, Claudinei? Então, é só para agradecer mesmo por todo esse tempo que a gente está trabalhando com vocês, nós da universidade, né? E tempo mesmo, né? Porque desde muito tempo atrás tinha outros grupos, né? E, quer dizer, eu estou só falando desse último tempo, agora, a partir de 2015, né? É aquilo que a gente fala sempre para as escolas, né? O discurso, ele é importante, mas hoje o discurso, ele ficou muito igual, parece que tudo está igual. Então, a gente tem que ser diferente na prática social, na coletividade, né? A gente tem que ser diferente com a nossa prática, e conquistar, conquistar uma narrativa, um discurso a partir dessa prática, né? Não ficar só brigando nas narrativas, enfim, né? E, Cecília, mas, Cecília, só para finalizar, né? Porque, meu Deus, só para finalizar, então, assim, eu acho que um elemento interessante de colocar, vocês viram que nós fizemos alguns convites, né? E entregamos, vamos levar para o prefeito, vamos levar para a secretária de educação, para a chefe do núcleo. Isso é um elemento interessante, porque justamente isso que a Cecília fala, para mostrar que a escola está fazendo algo, né, e convidar o prefeito, convidar a secretária, a chefe do núcleo, para que eles vejam que está acontecendo isso é importante, né, e é um ato político de sobrevivência da escola, para mostrar que a escola faz isso, né? Só para colocar que é o trabalho coletivo, né? Foi a ideia, nós fizemos na escola aquele convite, foi a ideia de uma professora da rede municipal, que é ótima nessas ideias de coisas bonitas assim, e é o trabalho coletivo, cada um coloca a sua colaboração, e aí se concretiza, né? Sim, muito lindo, muito lindo. Gente, alguém quer dizer mais uma palavra? Eu quero agradecer muito, e eu estava pensando assim, que cada um de vocês já tem condição de fazer palestra, né, meu amigo? De falar um monte de coisas, né? Eu vou sugerir para o professor Denner, amanhã de noite eu vou estar aqui, como chama, meu amigo, aquele lugar que eu vou falar amanhã? Eu não lembro. Rádio Web. Rádio Web aqui do professor Denner, mas tem um nome, né? Esqueci o nome, como é que é, Claudinei, a rádio do Denner? Enfim. Já olho aqui, peraí. Eu vou estar falando de educação do campo, mas eu vou sugerir para ele fazer uma noite sobre festa das sementes nas escolas. E aí, não agora que é muito frio, mas ali por agosto, daí vocês têm que vir para cá, para Beltrão, porque é uma rádio ao vivo, tá? Aparece. O programa Quem Sabe Faz a Hora. Quem Sabe Faz a Hora, Programa Quem Sabe Faz a Hora. Amanhã eu vou estar lá às 8 da noite, então. O Bonamigo esteve semana passada, eu assisti os cortes da fala do professor Bonamigo, falando sobre a luta dos salários nossos, né, que não tem reajuste, né, o professor Bonamigo foi lá para a rádio, e eu vou amanhã falando, então, de escolas do campo e educação do campo. Era para o Claudinei comigo, mas ele não pode, né, Claudinei? Sim, ele me convidou, mas amanhã eu tenho um curso, amanhã à noite. Aí nós tentamos outros professores, mas ninguém podia, infelizmente. Eu também tentei uma porção de gente, mas todo mundo mora em outros municípios, noite, tem curso no estado. Enfim, vamos fazendo. Mais adiante a gente faz com mais tempo, eu já falei para o Denner, né? Para o professor Denner também foi das escolas do campo, um baita lutador, né? Hoje ele está com esse programa, né? Eu acho que é importante a gente divulgar com esses meios, a gente ir para esses meios, falar, né?
Enfim, e a nossa ideia é o que eu falei para vocês, na medida do possível, o professor Bonamigo e eu estamos à disposição, com as nossas agendas, para visitar as escolas de vocês, fazer essa fala, como o Arley falou, né, essa fala para todos os alunos sobre por que a Festa das Sementes, entender um pouco isso, fazer essa fala, né, para pais, mães e alunos juntos. Eu acho que tem muita coisa bonita para fazer, e vocês já estão fazendo, né. Bonamigo, você vai ter 1 minuto para falar, olha só que legal. Que maldade isso, né? Desculpa, estou brincando. Não precisa mais do que isso, parabenizar os professores, professoras, que experiências lindas, muito bonitas, né? Boniteza freiriana se manifestando nesse relato dessas experiências. Em outro momento, aí nós podemos aprofundar, porque penso que precisamos aprofundar. Em que dimensões essas experiências que vocês relataram, elas se tornam profundamente formativas e educativas a todos os sujeitos que se envolvem na realização dessas práticas, desde os estudantes, das comunidades, dos docentes. Então, há uma dimensão educativa, e nós estávamos conversando antes que nós precisamos reforçar isso. A escola é formativa, a escola educa, a escola constitui pessoas. A forma de ser da escola do campo potencializa essa dimensão educativa em dimensões inimagináveis. E vocês estão demonstrando isso pelo relato. Então, num outro momento, nós vamos, talvez, sistematizar quais são essas dimensões educativas. Dou um exemplo que vocês relataram. Tudo isso que se faz só dá certo porque se faz coletivamente. Olha, uma dimensão educativa da coletividade, do coletivo. Pessoas são solidárias, pessoas são coletivas, as pessoas são altruístas, elas se doam à comunidade. Olha que dimensões lindas que florescem, que emergem, que brotam das práticas que vocês acabaram de expor. Então, prometemos, né, professora Cecília, para um outro momento, nós reforçar esses aspectos, que são dimensões que têm que ser sistematizadas para engrandecer ainda mais e apoiar e fortalecer essas experiências que são as formas de ser da escola. Não é um projeto, é a nova forma de ser da escola do campo. Gente, muito obrigada, né? Obrigada, professor Bonamigo, obrigada, Arley, Evânia, né? A escola da Evânia, a escola da Rosângela, do Claudinei, quem está faltando aqui? São 4, né? E o Sagrado Filho, que não pôde estar, estará numa outra oportunidade. Então, muito obrigada.